Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, internautas. Aqui nossa tela, onde estão inseridos os nossos contatos para uma possível palestra aí na sua igreja, nosso WhatsApp, aqui, nosso telefone fixo, nosso e-mail. Dizendo que este link estará sempre na descrição dos vídeos para remetê-los ao blog Net Dominical, que cuida da Escola Bíblica Dominical, das lições grátis para você. Vamos dar sequência à nossa lição da revista da Escola Bíblica Dominical, dizendo que nesse trimestre a temática é a razão da nossa fé. Na lição 2, nós vamos tratar o único Deus verdadeiro e a criação. Lição direcionada para o dia 9 de julho de 2017. Texto áureo. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Marcos 12, 29. Aqui, verdade prática. Cremos em um só Deus, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. O objetivo geral é mostrar que cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Objetivos específicos: reconhecer que há somente um único Deus verdadeiro, explicar por que o criacionismo e o evolucionismo são antagônicos, compreender a narrativa da criação. Meu querido irmão em Cristo Jesus, esta lição nos faz descortinar diante de nossa visão o nosso Deus como único e sendo Ele o Criador, o mentor, o modelador, supremo engenheiro do universo, que cronometrou tudo e deixou debaixo de leis irreversíveis. Ele é único. A doutrina de Deus é vasta e nem mesmo os grandes tratados de teologia conseguem esgotar o assunto. O enfoque da presente lição é a unidade de Deus, o monoteísmo judaico-cristão e a obra da criação. Nosso objetivo é mostrar que há um abismo intransponível entre o criacionismo e o evolucionismo. Não há na Bíblia espaço para a teoria da evolução nas suas diversas versões. Devo adiantar-lhes que o criacionismo foca a criação como sendo fruto de um supremo modelador, criador do universo, chamado Deus, que criou tudo com o poder da sua voz, da sua mão. E o evolucionismo foca que todas as coisas que são vieram à tona, fruto de um desenvolvimento, de uma evolução ao longo do tempo. Nós vamos tratar disso ao longo dessa lição. O único Deus verdadeiro. Vamos pegar o termo Shema. O termo Shema é o imperativo de um verbo hebraico que significa ouvir, obedecer, o qual inicia o versículo que se tornou, ao longo dos séculos, a confissão de fé dos judeus. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 4. A cláusula final é o único Senhor, também se traduz por o Senhor, é um. Gálatas 3 e 20. Conforme as versões espanhola, Reina Valera e judaica, são conhecidos como, no Brasil, como Bíblia hebraica, a construção
hebraica aqui permite ambas as traduções de acordo com a declaração de Jesus. O Senhor é um só. Marcos 12, 29, tradução brasileira. Há aqui um significado teológico importante, porque a mensagem não se restringe apenas ao monoteísmo, mas a ideia de existir um só Deus e de Deus ser um só. Diz respeito tanto à singularidade quanto à unidade de Deus. Zacarias 14, 9, Salmos 86 e 10. Então, Deus é singular, Deus é único, não existe outro, é um só. O comentarista nos remete ao texto básico que aclara essa verdade, Deuteronômio 6 e 4, e que ao longo da história tem se tornado um versículo-chave da confissão de fé dos judeus, onde o termo "Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor" resume tudo isso que nós estamos falando. No subponto 2, o monoteísmo. Vamos encarar esse termo para vislumbrarmos o seu significado. O monoteísmo. Mono, um. Teísmo, juntando as duas partículas aqui. Um teísmo que seria Deus. Então, theo, Deus. A crença em um só Deus. E se distingue do politeísmo. A partícula poli, quer dizer vários, que seria o contrário, vários deuses. A crença em vários deuses. A crença em vários deuses, aqui afirmada. As principais religiões monoteístas do planeta são o judaísmo, e nós temos embasamento aí em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, 2 Reis 19 e 15, Neemias 9, 6. O cristianismo, que é também monoteísmo, Marcos 12, 29, 1 Coríntios 8 e 6. E o islamismo, mas o monoteísmo islâmico não é bíblico. O Deus Alá dos muçulmanos é outro Deus, e não o mesmo Deus Javé da Bíblia. Alá era um dos deuses da Meca pré-islâmica, Deus da tribo dos Coraixitas. Coraixitas, a tribo que deu origem, ou de onde veio Maomé, que é o mentor do islamismo e que adotou como a divindade de sua religião. O nome Alá não vem da Bíblia e nunca foi conhecido dos patriarcas, nem dos reis, nem dos profetas do Antigo Testamento, menos ainda dos apóstolos do Senhor Jesus. Os teólogos muçulmanos se esforçam para fazer o povo crer que Alá é uma forma alternativa do nome do Deus Javé de Israel. Mas evidências históricas e arqueológicas provam que Alá não veio dos judeus nem dos cristãos. Então, o monoteísmo islâmico, que dá sustentação à religião de Maomé, que foi o criador do islamismo, que nasceu lá em Meca, na Arábia Saudita, ele não tem sustentação bíblica, apesar de a crença no único Deus ser verossímil, ser verdadeira. O cristianismo se baseia no monoteísmo, o judaísmo, mas o islamismo, apesar de ser monoteísta, crê num único Deus, porém num Deus que não corresponde ao Deus da Bíblia. É o que o comentarista quer nos traduzir aqui neste subponto. Portanto, neste subponto 2, a essência é nos traduzir esta verdade, que apesar de ser monoteísta o islamismo, mas é um monoteísmo que não se direciona ao nosso Deus, ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, ao único Deus, ao Deus aqui, ó, o único Deus e Senhor de Deuteronômio capítulo 6 e 4. Para eles, este Deus é único, mas é um outro Deus, não o Deus correspondente ao da Bíblia Sagrada. Então que fique bem clara esta verdade. Sequenciando, o monoteísmo judaico e cristão, e já adiantei, Jesus não somente ratificou o monoteísmo judaico do Antigo Testamento, como também afirmou que o Senhor Deus Javé de Israel, mencionado em Deuteronômio 6, de 4 a 6, é o mesmo Deus que ele revelou à humanidade. João 1 e 18.
a quem todos os cristãos servem e amam acima de todas as coisas. Marcos 12, 29 e 30. Assim, o Deus de Israel é o mesmo Deus do cristianismo. É o nosso Deus. O apóstolo Paulo pregava para os judeus e gentios o mesmo Deus revelado por Jesus. O Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Atos 22 e 14. O monoteísmo judaico-cristão. O que o comentarista quer nos traduzir aqui? Ele está dizendo que este monoteísmo, esta forma de crer em um único Deus, e no Deus certo, que é o Deus dos nossos pais, o Deus dos judeus. Aqui sim, o monoteísmo cristão é a crença no Deus verdadeiro. Em contrapartida, o monoteísmo islâmico crê num único Deus, porém um outro Deus. Criação e evolução. Agora nós vamos tratar aqui nesse segundo ponto, através desses subpontos, 2 subpontos, o modelo criacionista e o modelo evolucionista. O que é isso? Às vezes os nossos internautas, especialmente aqueles que não têm um conhecimento teológico mais acurado, se acham vendidos diante de termos assim, mas é muito fácil entender o que é o criacionismo e o que é o evolucionismo. O criacionismo é a posição que propõe ser a origem do universo e da vida resultado de um ato criador intencional. Quer dizer, tem um mentor, tem alguém que criou o universo. É o chamado criacionismo. E devo adiantar-lhes que essa cosmovisão é encarada com suspeita porque a comunidade científica incrédula a considera uma proposta meramente religiosa. Quer dizer, não há sustentação empírica para eles. É verdade que a explicação religiosa tem por base a fé, sem dúvida alguma. Fé é o fim e fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê, lá em Hebreus, capítulo 11, verso 3, enquanto a explicação científica se fundamenta na evidência empírica, quer dizer, experimental, mas existem variações em ambas as propostas. Descobertas ao longo dos séculos confirmam que causas inteligentes empiricamente detectáveis são necessárias para explicar as estruturas biológicas ricas em informação e a complexidade da natureza. Esse conceito é conhecido como design inteligente. O design inteligente, aqui firmado, afirma que muitas coisas são explicadas à luz das causas inteligentes detectáveis. Quer dizer, existem coisas que são também explicadas pelo design inteligente. Criacionismo e design inteligente podem ser interligados, mas não são a mesma coisa. A proposta e a metodologia de ambos não são iguais, pois nem todo criacionista aceita a teoria do design inteligente e vice-versa. O modelo científico do design inteligente propõe que o mundo foi criado, mas não tem como prova ou como provar em laboratório que Deus o criou. Então é uma questão polêmica, o modelo criacionista. Porém, eu quero afirmar aos nossos internautas, aqueles que estão ouvindo este vídeo, que o criacionismo não pode ser desprezado à luz da explicação do design inteligente. Porque nosso cristianismo se fundamenta no criacionismo. Quer dizer, cremos que o universo é resultado de um ser modelador, infinitamente sapiente, conhecedor de todas as coisas e causas, com grande poder, que deu como resultado o universo, através do seu poder. Então precisamos entender isso. O modelo evolucionista é uma contrapartida do criacionismo. É uma teoria que nunca se sustentou cientificamente. Sabemos que ela é de origem de Charles Robert
Darwin, em inglês, que apresentou ao mundo a chamada evolução das espécies, que é uma teoria. Ele estudou, analisou e apresentou ao mundo esta teoria através de um livro, o livro chamado Evolução das Espécies, que se notabilizou com um best-seller no mundo. Apesar de sua aparência científica, 1 Timóteo 6:2, tem por base pressupostos naturalistas, entre os quais a proposta darwinista da seleção natural se destaca como o principal mecanismo evolutivo. Tá aqui. O naturalismo, a hipótese mais aceita para explicar o evolucionismo. Aliás, ele veio aqui para a América do Sul, na Terra del Fuego, mais ou menos ali onde nós chamamos o fim do mundo, para ficar à vontade e estudar e desenvolver sua teoria. Ensina que organismos biológicos existentes evoluíram em um longo processo através das eras. E a cosmovisão favorável à ideia de que o universo e a vida vieram à existência por meio de processos de geração espontânea, sem intervenção de um ato criador, isto é, eles teriam evoluído até a complexidade atual por meio da seleção natural, a teoria da sobrevivência dos mais fortes. Mas tudo isso não passa de mera teoria que nunca pôde ser confirmada. O evolucionismo ateu exclui Deus da criação. Então, as coisas vieram à tona, elas se apresentaram de forma evolutiva, foram se evoluindo até chegar ao ponto em que estamos. Inclusive, aqui nesta teoria, o homem tem origem no macaco, ou seja, o macaco foi se evoluindo até chegar ao homem, o que somos hoje, o que é uma verdadeira aberração. O modelo evolucionista não tem sustentação bíblica, porque eles não creem num ser que criou o mundo, que criou o universo, que fez as coisas, mas que essas coisas vieram à tona ou foram se desenvolvendo numa projeção gradativa até chegar ao estado atual. Na terceira parte, a criação. Vamos ao subponto 1, a criação do universo. Deus criou o universo do nada. É a chamada creatio ex nihilo da teoria judaico-cristã, revelada na Bíblia. A narrativa do primeiro capítulo de Gênesis é entendida à luz do contexto bíblico. O ponto de partida da criação é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. O verbo hebraico criou e é bará, e este apresenta características peculiares. O sujeito da afirmação é sempre Deus, o Deus de Israel, e nunca foi aplicado a deuses estranhos. É um termo próprio para referir-se à ação criadora de Deus, a fim de distinguir-se de toda e qualquer realização humana. Essa ideia do fiat divino, ou seja, do faça-se, é apoiada em toda a Bíblia. Deus trouxe o universo à existência do nada e de maneira instantânea pela sua soberana e livre vontade. Salmo 33:9, Hebreus 11:3, Apocalipse 4:11. Então, a criação do universo pela Bíblia é, evidentemente, criacionista. Um ser chamado Deus, soberano, quer dizer, não pede conselho a ninguém e não depende de ninguém, decidiu criar o universo pelo seu poder próprio. Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus, é o agente desta façanha. E aqui no subponto 2, a narrativa da criação em Gênesis 1. E vamos ver aqui uma sequência de fatos, à medida que os dias vão se sucedendo, os dias da criação, evidente. No primeiro dia, Deus trouxe à existência a luz, Gênesis 1:3. No segundo, criou a expansão, ou firmamento, versos 6-8. E no terceiro, disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo
dos céus num lugar e apareça a porção seca. Verso 9. A essa porção seca ele chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mares. Versículo 10. Ainda no terceiro dia surgiram os continentes com seus relevos e vegetação. Versículos de 9 a 13. Os corpos celestes, o sol, a lua e as estrelas aparecem no quarto dia. Versículos 14 a 19. As aves e os animais marinhos surgiram no quinto dia. Versículos de 20 a 23. E nós vamos ver aqui a raça humana teve sua origem em Deus através de Adão, e foi criado o homem no sexto dia. Aliás, o número 6 é número de homem. Daí o número da besta ser 666, porque é um número de homem. O homem tem o seu número representativo. O número 6, assim como Deus tem o seu número representativo, 7, completo, pleno. Vamos ver aqui o termo Adão. Por que Deus deu nome a Adão? Ele foi criado por Deus. Aqui Atos 17, 26, 1 Coríntios 15, 45, fala da origem, né? A origem da raça humana vem de Adão. O ser humano foi criado no sexto dia como a coroa de toda a criação e recebeu de Deus a incumbência de administrar a terra e a natureza. O homem não é meramente um animal racional, mas um ser espiritual criado à imagem e semelhança de Deus. A frase, façamos o homem, em Gênesis 1 e 26, quer dizer, vamos fazer o ser humano, pois o termo hebraico usado para o homem é Adam, aqui, que significa gênero humano. O ser humano criado por Deus se constituiu ou constitui em macho e fêmea. Versículo 27. Esse ser humano recebeu diretamente de Deus o sopro em suas narinas. Gênesis 2 e 7. Em outro lugar a Bíblia revela que Deus o fez um pouco menor do que os anjos. Salmo 8 e verso 5. Então a origem da humanidade é em Adão. O termo Adam, que produziu o termo Adão, significa gênero humano. Então, quem criou foi Deus. Deus é que, através do seu poder e pelo poder da sua boca, fez todas as coisas, e o homem, ele lapidou com suas mãos, amassando o barro e soprando nas suas narinas e dando fôlego de vida. Daí o homem ter espírito. E está categorizado, ou seja, dividido em corpo, alma e espírito. É a tricotomia humana. Apesar de muitos crerem na dicotomia humana, ou seja, corpo e alma. A alma se funde com o espírito. Mas a verdade é que nós temos um ser complexo, chamado Adam, que deu origem ao termo Adão, foi criado por Deus, que significa gênero humano. Meu querido irmão internauta, esta lição um pouco difícil, porém, acredito que deu para nós entendermos mais ou menos o que o autor, o comentarista quer nos repassar. Aqui estudamos os termos criacionismo, estudamos evolucionismo. O criacionismo foca um ser mentor e criador das coisas, ou seja, do universo. O evolucionismo foca que as coisas vieram à tona acontecendo numa sucessão de desdobramentos até chegar ao ponto em que estão. Os ensinos inadequados sobre Deus e o Senhor Jesus Cristo exigiram da Igreja desde muito cedo uma definição sobre o assunto. Os principais credos iniciam declarando que Deus é o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Trata-se de um resumo do que ensina a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. Era uma resposta dos diversos conceitos errôneos dos gnósticos sobre Deus. O contexto hoje exige uma resposta similar, pois
são muitos os nossos desafios. Devemos estar preparados para combater a indiferença religiosa e o ceticismo à nossa volta, que tanto tem contaminado vizinhos, colegas de escola e também do trabalho. Então nós temos a responsabilidade aqui de absorver estes conteúdos tão interessantes, para sabermos argumentar. Existe uma assertiva filosófica que diz: quanto mais palavras conheço, maior é o meu mundo, mais conceito terei condições de articular. Então, o cristão precisa conhecer e conhecer bem estes pontos cruciais, como a criação, o criacionismo, o evolucionismo. Deve dar uma analisada no famoso Charles Roberto Darwin, que ostentou ao mundo a evolução das espécies e colocou em xeque um livro famoso que se tornou best-seller, conhecido como O Evolução das Espécies. Nesta lição, deu para digerirmos este alimento tão importante na nossa alimentação, para estarmos fortalecidos, robustos, para arguir, articular, ensinando aqueles que são adeptos do gnosticismo, do ceticismo, do evolucionismo, convencendo-os de que o criacionismo é o aceitável e plausível nesta gama de conceitos que às vezes eclipsam o nosso entendimento. Vou deixar aqui o questionário. Você pode pausar o vídeo e ver aqui as questões. Qual o significado teológico da expressão "é o único Senhor" ou "o Senhor é um"? O significado está no fato de existir um só Deus e de Deus ser um só. Tal expressão diz respeito tanto à singularidade quanto à unidade de Deus. Quem disse que Deus de Israel, o Deus de Israel, é também o nosso Deus? Cite a referência. Então, aqui a resposta que coloquei para você. O Senhor Jesus Cristo foi quem disse. João 1:18. A referência é essa. E Paulo também pregava isso. Atos 22:14. Qual foi o ponto de partida da criação? No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse aqui é o versículo inicial, capítulo 1, versículo 1. Como Deus trouxe o universo à existência? Ele trouxe o universo à existência do nada. Qual o significado de Adam, homem, no relato da criação? O significado do termo hebraico usado para homem é Adam, que significa gênero humano. Que Deus nos abençoe.